Quem seria o oitavo rei de Apocalipse 17? Apocalipse 17 é uma das profecias mais difíceis de entender. E se tem falado que o oitavo rei seria o último Papa, alguns têm falado que o próximo Papa, que for substituir o Papa Francisco, seria esse oitavo rei. Outras pessoas sugerem que o oitavo rei é os Estados Unidos. Eu acho essa profecia muito fora do que propõe a profecia de Apocalipse 17. Mesmo porque os Estados Unidos é apresentado a profecia como outra besta. É uma besta que tem somente 2 chifres. Sendo que essa besta de Apocalipse 17 tem 7 cabeças e 10 chifres. Existe uma interpretação antiga dessa profecia que eu acredito que é a mais coerente com o que está escrito. E segundo essa interpretação antiga, a besta de Apocalipse 17 é a mesma besta do Apocalipse 13. Porém, aqui existe detalhe diferente. Um pouco semelhante ao que acontece no livro de Daniel. Porque em Daniel tem a visão do capítulo 2 do rei Nabucodonosor. Depois Daniel tem a visão do capítulo 7, que representa a mesma coisa, mas com detalhes diferentes. É isso que acontece na profecia de Apocalipse 17. E João fala aqui, falando das 7 cabeças da besta, de Apocalipse 17, João fala aqui no verso 9. Aliás, isso aqui é uma interpretação que o próprio anjo dá para o profeta. Ele fala assim: aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças da besta são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, segundo essa interpretação, essa mulher está sentada sobre 7 montes. E aqui no verso 17, aliás, verso 18 de Apocalipse 17, fala assim: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, em Apocalipse 17 também é chamada de Babilônia, a gente entende que essa cidade é a cidade de Roma. E Roma está sentada sobre 7 montes. Hoje existe divergência em relação aos 7 montes, mas na interpretação mais antiga, os 7 montes são as 7 colinas de Roma. Então, mostrando Roma de forma geográfica. E quando fala os 7 reis, que fala aqui, ou seja, as 7 cabeças de Apocalipse 17, verso 9, fala que a mulher está sentada, pode representar 7 montes e também 7 reis. E fala no verso 10, são também 7 reis. 5 já caíram, um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então aqui fala que 5 desses reis no tempo de João já havia caído. E nessa interpretação antiga, esses 5 reis que haviam caído faziam parte do sistema governamental de Roma, que já havia caído e ainda havia um sistema, que era no tempo de João. Esse é o sistema imperial, que João viveu ali no tempo imperial. Então 5 haviam passado, mas estavam no período imperial, quando João escreve essa profecia. Ele fala também, e a besta que era, já não é, era também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Isso aqui é muito importante. A besta que era e já não é. O único poder que se encaixa nessa profecia, de besta que era e já não é, e era também o 8º, significa
ali de Apocalipse 13, quando fala que a besta, uma das suas cabeças foi ferida de morte. A gente sabe que uma das cabeças da besta é o próprio sistema papal. Só que ele foi ferido de morte ali no tempo da Revolução Francesa. Por isso João fala que a besta que era, no caso do sistema papal, que já não é, porque foi ferida de morte. Mas João fala que ela virá, fala assim, a besta que era já não é, e ela é também o oitavo, e do 7 vai à perdição. Então o oitavo, a besta que era e não é também o oitavo. Ou seja, o oitavo rei é também a besta, que procede das 7. O que significa isso? Significa que a 7ª cabeça, ela foi ferida de morte, e aparece outra cabeça, nesse caso seria a 8ª cabeça. Porém, ela procede das 7, porque ela nasce no lugar da 7, que foi ferida de morte. E ela também, e essa besta que era e não é também o oitavo, ou seja, tanto o oitavo rei como a besta é uma coisa só. Nesse caso, o sistema papal. Isso é voltado ali para o sistema papal, que é a 7ª cabeça, mas ela foi ferida de morte, e é também a 8ª cabeça. E aí fala que vai à perdição, vai durar um pouco de tempo, mas ela vai à perdição. Ou seja, apesar do sistema papal e ter sido praticamente ressuscitado, porque essa cabeça foi ferida de morte e surgiu outra cabeça, esse também vai à perdição. Porque no final das contas, o sistema papal não prevalecerá. Quem vai prevalecer para sempre é o reino de Deus.